VO2 máximo nada mais é do que a capacidade máxima de captação, transporte e utilização do oxigênio em exercício dinâmico envolvendo grande massa muscular corporal. Evidentemente que esse exercício dinâmico deve ser máximo, né, para ter a capacidade máxima de captação, transporte e utilização. Pela definição, fica fácil compreender que o VO2 máximo depende de 3 sistemas fisiológicos. Quais são eles? Sistema respiratório, responsável pela captação do oxigênio do meio ambiente. Sistema cardiovascular, responsável pelo transporte desse gás pelo sangue. E o sistema muscular, responsável pela utilização. Então, quando nós temos um exercício dinâmico máximo envolvendo grande massa muscular corporal, nós temos a máxima capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio. Isso é o VO2 máximo. Matematicamente, isso é importante vocês conhecerem, o VO2 pode ser representado pela equação de Fick. O que é essa equação ou princípio de Fick? Veja só, essa equação diz que o VO2 é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca vezes diferença arteriovenosa de oxigênio. Lembrando aí um pouquinho da fisiologia cardiovascular. Volume sistólico vezes frequência cardíaca é o débito cardíaco, ok? Quantidade de sangue bombeada pelo coração em 1 minuto. Quando eu tenho o volume sistólico máximo, frequência cardíaca máxima e a diferença arteriovenosa de oxigênio máxima, eu tenho o VO2 máximo, tá certo? Qual é a vantagem de conhecer essa equação, esse princípio? Se você tem conhecimento no seu cliente, no seu paciente, que existe uma alteração na capacidade do coração bombear sangue a cada batimento, na frequência cardíaca máxima, no conteúdo arterial de oxigênio ou no conteúdo venoso de oxigênio máximo, você consegue inferir o que estará acontecendo com o consumo máximo de oxigênio. E é o que eu estou mostrando aqui agora para vocês nesse meu slide. Existem condições fisiológicas e patológicas que podem interferir com o volume sistólico máximo. Por exemplo, estenose aórtica, cardiomiopatia, destreinamento, desidratação, tá certo? Existem condições que podem interferir na frequência cardíaca máxima. Uso de beta-bloqueadores, beta-bloqueadores dos receptores adrenérgicos beta-1, bloqueio cardíaco completo, né? Existem condições que podem interferir no conteúdo arterial de oxigênio, por exemplo, anemia, asma severa, fibrose cística e etc. E existem condições clínicas que podem, e fisiológicas, né, que é o caso do destreinamento, que podem interferir sobre o conteúdo venoso de oxigênio. Então repare que o VO2 máximo tem uma relevância muito importante na clínica e por isso da importância também dos médicos conhecerem princípios básicos e conceitos básicos de fisiologia do exercício, como é o caso do consumo máximo de oxigênio, ok? Vamos lá. O que é essa diferença arteriovenosa? Conhecer volume sistólico e frequência cardíaca, os profissionais da saúde, a grande maioria sabe o que é. O que é a diferença arteriovenosa de oxigênio? Como o próprio nome já sugere, é uma diferença entre o conteúdo arterial de oxigênio e o conteúdo venoso desse mesmo gás. Então, olha só, em condições de repouso, que é o que está mostrando aqui a figura A, eu tenho conteúdo arterial de oxigênio de 20 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. No sangue venoso, eu tenho um conteúdo venoso de oxigênio de 15 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. Faz essa diferença 20 menos 15, esse 5 representa o que ficou com tecido metabolicamente ativo ou tecido metabolizante, ou seja, o que o músculo consumiu. Durante o exercício, que é aqui a figura B, repare, chega a mesma quantidade de oxigênio lá no músculo. Afinal, um sistema respiratório saudável é capaz de arterializar corretamente o sangue. Nós não temos mudança no conteúdo arterial de oxigênio,
Mas repare que o conteúdo venoso diminui substancialmente, porque o tecido metabolicamente ativo está sob uma demanda metabólica maior, que é o exercício. Então, a quantidade de oxigênio consumida pelo tecido muscular vai ser maior, faz a diferença, essa diferença evidentemente que vai ser maior, ok? Chegamos no momento importante da nossa conversa, conhecer os valores de referência do VO2 máximo, do consumo máximo de oxigênio, e responder se o VO2 máximo sofre interferência com o treinamento.